Olá, que a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero conversar um pouco com você sobre mudança de mentalidade. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo de número 23, versículo 7, disse que assim como pensa em sua alma, assim será. O termo alma, oriundo do grego psique, aponta para mente, mentalidade. Conta-se de um executivo sobrecarregado de atividades que sempre trazia parte do seu trabalho para terminar em casa, a fim de não sair do escritório muito tarde. Mas esse executivo tinha um filho pequeno e sempre que ele chegava em casa, naturalmente, o seu filho queria brincar com ele. E ele sempre dizia: o pai não pode, porque o pai está ainda com muito trabalho para fazer. O menino chorava e a mãe tinha que tomar providências e dar-lhe outra ocupação. Um dia, saindo do escritório, o pai, passando numa banca de revistas, teve uma ideia brilhante. Ele encontrou um quebra-cabeça do mapa mundi e decidiu levar o quebra-cabeça para a criança, pensando ele: enquanto ele monta o quebra-cabeça, eu tenho tempo de terminar todos os meus afazeres e quem sabe ele vai dormir sem terminar. Passou na banca de revistas, comprou o quebra-cabeça e, ao chegar em casa, ele disse para o seu filho: o pai comprou um presente para você, um quebra-cabeça. Você vai montar esse quebra-cabeça e quando você terminar, eu venho brincar com você. Pensando ele que o menino demoraria tanto para montar o quebra-cabeça do mapa mundi, que daria tempo ele terminar toda a sua tarefa. Passados alguns poucos minutos, o menino entra no escritório da casa celebrando e dizendo: papai, eu terminei de montar o quebra-cabeça. Agora você já pode brincar comigo. E ele pensou consigo: impossível. E quando chegou no centro da sala, o quebra-cabeça estava todo montado e o mapa mundi estava formado. E ele perguntou para o menino: como você conseguiu montar tão rápido? E o menino respondeu: papai, eu descobri que do outro lado é o mapa do corpo humano. Então eu montei o corpo humano. Moral da história: é impossível consertar o mundo sem consertar o indivíduo. Em nossa conversa de hoje, eu quero perguntar sobre como está você, como está a sua mente, como estão as suas emoções. Mahatma Gandhi tinha um princípio filosófico e acreditava nele, de que a paz social só será alcançada quando houver paz no indivíduo. Baseado nessa corrente de pensamento, há uma ideia de que a paz no mundo só pode ser obtida na medida que tenhamos paz dentro de nós mesmos. É possível que agora você esteja no trânsito, no metrô, no avião,
na solitude de um quarto de hotel, ou quem sabe, numa festa de família em meio a uma multidão, mas se sentindo solitário. E a minha pergunta para você agora é: como está a sua mente? Existe um termo grego chamado metanoia. Traduzido para a língua portuguesa, nós passamos a chamá-lo de arrependimento. Entretanto, metanoia, tomado ao pé da letra, é muito mais do que reconhecimento de erro. Metanoia é mudança de mentalidade. A única mudança e transformação que nos impedirá de repetir o erro cometido ou de permanecer nele é uma mudança de natureza. Vamos pensar no porco. Você pega um porco e dá-lhe um banho com sabonete líquido. E você escolhe o melhor e o mais cheiroso dos sabonetes. E ao terminar o banho, você seca o porquinho com o seu secador profissional e aplica nele uma loção. Coloca nele umas luvinhas de crochê e coloque uma gravata borboleta. Está lindo. Um porquinho perfumado. Solta ele. Para onde você entende que ele irá? Para a lama? Foi isto que você pensou? Sim, é um fato. Mas a pergunta é: por que um porco que acabou de tomar banho vai para a lama? Simples, porque ele é porco. Esta é a sua natureza. Ele foi criado assim, e assim ele vai viver e vai morrer, porque a sua natureza é a natureza de um porco. Mas eu e você somos pecadores, mas não fomos criados pecadores. Nós fomos criados santos e perfeitos. O sábio Salomão, outra vez, escrevendo Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, diz que Deus criou o homem perfeito. Mudança de mentalidade é voltar ao estado original, ao plano perfeito de Deus para mim e para você. Somos pecadores, porque herdamos em Adão a natureza pecaminosa. Mas em Deus, recebemos a natureza perfeita, eterna, santa e gloriosa. Mas isto precisa começar em nossa transformação mental. O profeta Isaías, escrevendo o capítulo 26, versículo 3, diz: Tu conservas em paz aquele cuja mente confia em ti, porque ele confia em ti. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 1, diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional, o culto da mente. E no versículo 2 ele diz que nós não devemos nos adequar ao sistema do mundo, mas
sermos transformados pela renovação da nossa mente. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo descreve que nós temos a mente de Cristo. Esta é a experiência mais profunda de mudança e de transformação. Talvez o processo pelo qual você está passando agora seja a oportunidade de viver esta transformação. Olha o que Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, capítulo 10, versículos 4, 5 e 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para derribar todo baluarte e sofisma, mentira camuflada de verdade, que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Conversando com você agora, eu te desperto para uma análise que é pessoal. Não chegou o momento de mudar de mentalidade? Nenhuma operação de transformação substancial se dará na tua vida e na minha sem mudança de mentalidade. Satanás sabe que o primeiro território que ele precisa conquistar em nós é o território da mente. Porque a mente é o quartel-general das nossas ações. É por esta razão que ele diz aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, temo que assim como Satanás enganou a Eva, sejam corrompidos os vossos pensamentos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E ele corrobora isto quando diz aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Eu lhe convido a filtrar os seus pensamentos, começar a fazer uma análise das suas ações, porque elas são reações da sua estrutura mental. Mude de mentalidade. Talvez o orgulho do outro só te afronta por causa do teu orgulho. Talvez o ataque do outro só te feriu por causa de uma ferida não curada. É possível que a angústia causada pelas palavras de alguém, intencionais ou não, é possível que essa angústia só tenha ocasionado por causa de um trauma não tratado. Comece agora um processo de mudança de mentalidade e a sua vida nunca mais será a mesma. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus.
alma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi